Foi preso, lógico, né? Descobriram. Mafia Boy, um nome muito sugestivo também. Aos 15 anos, essa criancinha canadense, Mafia Boy, confessou ter orquestrado os ataques de indisponibilidade de serviços que derrubaram sites como Yahoo, CNN, entre outros. Fevereiro de 2000. Eu acho que vocês, apesar de 10 anos, 11 anos praticamente, vocês se lembram que o Yahoo simplesmente parou. Não funcionou. Foi esse rapaz de 15 anos lá do Canadá que fez esse estrago. Vladimir Mitnick, um russo. É o ladrão digital que invadiu os computadores do Citibank e desviou apenas, pessoal, 10 milhões de dólares de contas de clientes. Kevin Mitnick, esse acho que todos conhecem. É o mais famoso dos hackers. Chegou, ou cracker, melhor falando, chegou a roubar 20 mil números de cartões de crédito e passeava pelo sistema telefônico com total desenvoltura. Foi o primeiro hacker a entrar na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Depois de 4 anos de prisão, Mitnick está em liberdade. Detalhe, depois que ele ficou preso, né, ele foi solto no caso, ele foi contratado para fazer o quê? A segurança de certas empresas, certo? É o que a gente chama de white hat, chapéus brancos ou chapéus pretos, a depender da situação. Ou seja, ele vai tomar conta do sistema informático e evitar as invasões. Alguns dos atos praticados pelos hackers. Inserção de vírus, lembrando, hackers ou crackers, depende como você preferir. Inserção de vírus, uma figurinha de alguém desesperado, certo? Quem nunca sofreu qualquer tipo de dano, por menor que seja, em seu computador devido a um vírus? Acho que todo mundo, certo? Já pegou um vírus. É mais. E o que é um vírus? Conceito bem básico. Programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos de computador, segundo Patrícia Peck. Então o que acontece? Ele é inserido e vai o quê? Repetindo, né? Se reproduzindo e causando os danos. Cavalo de Troia. Tá, a figura bem ilustrativa também, todos conhecem. Programa normalmente recebido como presente, por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc. Então você já sabe que não se abre mais aqueles e-mails. Olha a nossa foto, né? Se você for olhar essa nossa foto, primeiro, você não vai estar na foto, e segundo, vai entrar um senhor cavalo de Troia ou outro vírus no seu computador, que executa não só as funções para as quais foi aparentemente projetado. Então pode acontecer o seguinte, realmente é um álbum de foto, tem as fotos, coisa que a gente conhecida ou não, mas por trás desse álbum de fotos está o cavalo de Troia. Mas também outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário, né? O usuário não tem a menor ideia do que aconteceu. Daqui a pouco vou citar um exemplo prático que aconteceu comigo. Estelionato informático. Certamente você já escutaram aquela expressão, fulaninho é um tremendo 171, né? Um tremendo o quê? Estelionatário. O crime de estelionato está previsto em nosso Código Penal da seguinte maneira, olha só, artigo 171. Obter para si ou para outrem, ou para outra pessoa, vantagem ilícita, ilegal, em prejuízo alheio, ou seja, alguém teve prejuízo, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então você vai induzir ou manter alguém cometer um erro, certo? Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. O exemplo mais conhecido do crime de estelionato é o cheque sem fundo, certo? Você está induzindo a pessoa que está recebendo aquele cheque que existe o quê? Fundos em sua conta, certo? Aí por que eu estou falando isso? Vamos lá. Como artigo sobre estelionato poderia ser aplicado no mundo virtual? Então eu trouxe uma matéria aqui de jornal. Polícia Federal, deixa eu beber uma aguinha aqui, prende quadrilha acusada de aplicar golpes na internet. Publicado em 4 de setembro de 2007, no JC Online, jornal aqui de Pernambuco. O grupo enviava e-mails para as vítimas em nome de instituições bancárias, oferecendo serviços fantasmas. Quando o e-mail era aberto, o programa era instalado no computador do usuário, certo? Assim eles tinham acesso às informações pessoais que permitiam o desvio de dinheiro de contas bancárias. Aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. Ele tem na página de determinado banco, né, que eu tenho conta, certo? E tem um teclado digital. Nesse teclado você coloca a sua senha. Coloquei a senha normal, eu não lembro na época se deu erro, o que foi que aconteceu. Eu sei que no outro dia subiram assim R$600 da minha conta. Você imagina a felicidade que você fica, né? Vontade de chorar, quando o gerente diz, olha, sumiu, liga pra vocês, sumiu o dinheiro da sua conta. Eu, hã?
certo? Maior desespero do mundo. Mas no outro dia foi lá e o banco devolve. O que é que acontece? Pelo menos na época, isso há 5 ou 6 anos atrás. Foi criado, os hackers, ou crackers, né, criaram um teclado digital, certo? Falso, e colocaram em cima do original, mas idêntico, certo? Aí um amigo meu disse, faz o seguinte, na próxima vez, você bota a sua senha tudo zero. Se der falha, é porque tudo indica que seja falso, seja um vírus, certo? Ou um cavalo de Troia. Agora, se der senha inválida, é porque o site é verdadeiro. Hoje o pessoal, os hackers ou crackers, estão tão avançados que estão clonando a página toda, não é mais o teclado virtual, certo? Então aqueles e-mails de banco oferecendo serviço não abram, certo? Vamos lá. Bora sair um pouquinho de hacker, de uma certa forma, em crack, e falar sobre direito à privacidade, outra competência na nossa aula. A nossa Constituição Federal determina o seguinte em seu artigo 5º, inciso 10º. Artigo 5º. Né? Quem faz concurso público tem que saber esse artigo de trás para frente e de frente para trás. Diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, né? O princípio da igualdade ou isonomia. Diz o seguinte, inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então a nossa Constituição, ela garante a nossa intimidade e privacidade. E a partir do momento que alguém violar uma das duas, no caso, a pessoa que foi violada pode pedir uma indenização. Bora continuar aqui. Aí vem como diferenciar a privacidade da intimidade, já que a Constituição fala dos dois termos. A vida privada é a esfera menos íntima do ser humano. É o direito de subtrair do conhecimento alheio fatos de sua vida particular, bem como impedir-lhes a divulgação. Aí eu vou ler agora da intimidade para entender melhor. A intimidade é a esfera mais reservada de uma pessoa. Então para pensar. Se a vida privada já é reservada, a intimidade é ainda mais, é algo mais secreto, certo? A natureza desses fatos, porém, é revestida de um caráter mais sigiloso, mais reservado, segundo Antônio Jeová. Então são duas situações diferentes, certo? Ambas têm direito a uma reserva, né, da sua imagem, certo? Só que é uma da vida privada. Só que a outra é mais o que? Íntima, a intimidade. Bora lá. A violação da privacidade pela internet. Quando ocorre a violação da privacidade do usuário da internet? Então para pensar. Como é que um hacker, no caso, ou cracker, melhor falando, ele consegue violar a privacidade de alguém pela internet? Será que está difícil? Né? Então ele vai entrar no sistema informático, por exemplo, no computador de alguém e pegar determinados dados. Resta saber, pessoal, se esses dados são da esfera privada, na vida, ou íntima, certo? Então bora ver aqui. A violação da privacidade no âmbito da internet geralmente ocorre quando informações do usuário ou a divulgação de pessoas não autorizadas que acabam descobrindo a senha do usuário ou a chave de acesso que possibilita aquela invasão, segundo Sônia Guiar. Então, eles invadem, certo, o sistema informático e conseguem algumas informações secretas. Vamos lá. Alguns casos conhecidos de violação de privacidade. Eu vou trazer aqui alguns casos que vocês certamente conhecem. Vamos lá. Carolina Dickmann e o programa Pânico na TV, que eu acho que vocês conhecem muito bem, tanto a atriz, certo, quanto esse programa, daquelas duas figuras. Tudo começou quando Rodrigo Scarpa, o Vesgo, e o Wellington Muniz, do Ceará, tentaram filmar o apartamento da atriz, que não estava em casa naquele momento. Não estava em casa. Naquele momento, seu filho menor, Davi, se encontrava no local. Bom, foi o que aconteceu, se eu não estiver enganado. Eles alugaram tipo um elevador, certo? Mecânico, elétrico, sei lá, de um carro, e subiram até o primeiro andar e entraram na janela. Agora, interessante que essa informação que eu trouxe do autor, ele disse que Carolina não estava em casa. Mas se eu não estiver enganado, que eu vi esse fato, ela não só estava em casa, como estava no quarto, cuidando do filho, e foi aquele maior susto, certo? Então pense você está no primeiro andar, na sua casa, de repente aparecem dois repórteres na janela, certo? E logo aquelas duas figuras. Outra aqui. Tinha constantemente sua vida privada violada através de fotos.
Então, quem será essa pessoa que não podia colocar o pé fora de casa, ou até às vezes dentro da própria casa, certo? Que era fotografada, né? E era paparazzi correndo atrás com o carro, certo? Estamos falando da princesa Diana, certo? Que morreu também vítima, fugindo de paparazzi, no acidente de carro. A outra conhecidíssima, Daniela Ciccarelli. É aquela apresentadora, né, que foi flagrada numa praia da Espanha, né,